com 21 anos de profissão policial militar, já conheço o senhor de flagrantes regionais, DPJ. Posso afirmar perante a todos aqui que o senhor é digno realmente de elogios. Algo que me espanta, o que o senhor falou, aproximadamente 1.600 presos, é algo assim triste, algo deplorável, e mesmo sem estrutura, tanto o senhor quanto a sua equipe têm dado shows em todo o estado, que o senhor faça multiplicar, e eu garanto, falo em nome dos 23, o que o senhor precisar dessa Casa de Leis, o senhor tem à disposição, a porta aberta sempre. Eu agradeço, vereador Cabo Porto, pelas palavras, e para nós também é um motivo de muito orgulho esse reconhecimento. Esse assunto, a violência sexual, ele tem ganhado ao longo dos últimos anos um grande destaque em nossa sociedade. Mas não somente, senhores vereadores, na sociedade capixaba. Nós notamos, ao longo dos últimos 4, 5 anos, que esse assunto tem sido abordado constantemente pelo Brasil e pelo mundo. Voltando um pouquinho na história, nós tivemos um fato muito marcante aqui no Brasil, que foi a CPI da pedofilia. CPI que produziu pela primeira vez a quebra do sigilo da Microsoft e da Google. Ou seja, ninguém no mundo tinha conseguido entrar no sigilo da Google. E a nossa CPI, em 2008/2009, ela conseguiu quebrar esse sigilo. E por conta disso, nós tivemos vários deputados federais, senadores, que rodaram praticamente o mundo, levando essa expertise, porque foi um fato que fez toda a diferença, não só no território nacional, não só no Brasil, volto a ressaltar, teve importância mundial. Na Índia, por exemplo, houve um comício, uma espécie de um comício com o governo indiano e com o senador Magno Malta, em que mais de 100 mil pessoas estavam presentes nesse local, tal a relevância do tema. E muitas das vezes nós pensamos que esse assunto é um assunto que está longe da nossa realidade, que está distante de nós. Essa é uma tremenda ilusão. Eu tive a oportunidade de assumir a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em 2015, e ao longo desse período, agora de quase 3 anos, 2 anos e meio, quase 3, nós já conseguimos comprovar que nós temos abusadores em todas as classes sociais, independente do nível de escolaridade, independente do nível social, do nível de pessoas que vivem. Então, na verdade, o abusador ele está em todas as classes sociais. Nós tivemos abusadores altos servidores públicos, detentores de cargos importantes em administrações públicas, pessoas com mestrado, doutorado, pós-graduação, mas que infelizmente cometiam esse tipo de crime. Pessoas que não haviam, sua grande maioria, nenhum antecedente criminal, ou seja, tinham uma ficha limpa, estavam, em tese, acima de qualquer suspeita. Então, esse assunto é um assunto extremamente relevante para o nosso dia a dia. E, mais uma vez, então, parabenizo essa Câmara por nos dar a oportunidade de falar sobre isso. E aí a gente chega, o que fazer para melhorar, para combater esse tipo de crime na nossa sociedade? É um crime, sobretudo, que hoje nós temos visto claramente, ele acontece dentro das residências. Ele não acontece em vias públicas, via de regra, ele não acontece em locais ermos, não acontece em locais onde não tem ninguém. Então, o abusador hoje, sem sombra de dúvida, qual é o perfil do abusador da Grande Vitória? São pessoas do sexo masculino, gênero masculino, entre 24, 25 e 45 anos de idade, e são pessoas extremamente próximas às famílias. Quando eles não são parentes, eles convivem com as vítimas. O que isso quer dizer na prática? Hoje o abusador ele não pula o muro, não quebra o cadeado, não derruba a porta. O ingresso dele na residência da vítima se dá de forma legítima, vereadores. Ou seja, ele entra, ele se aproxima da vítima, ganha confiança e a partir daí, então, ele abusa dessa confiança, trai a confiança que a família depositou e muitas das vezes a vítima e passa a praticar aqueles atos ilegais, passa a praticar os atos caracterizadores, em sua grande maioria, do estupro de vulnerável. Então é fundamental esse debate, mas nós precisamos levar esse debate para além da Casa Legislativa. Esse debate tem que chegar às escolas. Apesar de nós já termos a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei de 1990, no sentido de que esse debate, não é educação sexual em si, mas que a criança ela tem que ter ciência de que ninguém tem o direito de abusar do seu corpo, de que ninguém tem o direito de tocá-la de forma maliciosa, de que ninguém tem o direito de praticar nenhum ato de felação, ou seja, qualquer tipo de prática maliciosa, visando gerar uma satisfação sexual no abusador. Isso é fundamental. Então nós temos que reverberar essa voz, chegar até as escolas,
porque é fundamental que as crianças saibam disso. E muitos dos pais às vezes me perguntam, ora, mas como que eu vou abordar esse assunto dentro de casa? Como que eu vou falar sobre isso com minha filha ou meu filho? E a minha resposta sempre é a mesma. Eu falo, olha, é melhor você fazer isso antes que o abusador faça. Então, por pior que seja, é melhor que esse assunto seja abordado na mesa de jantar da família, seja no sábado, no domingo ou durante a semana. Nós sabemos da correria das famílias, e sobretudo hoje, com a independência feminina, as mulheres trabalham fora, os homens trabalham fora, e muitas vezes as crianças ficam o dia todo na escola, ou um período na escola e um período com um parente próximo, mas é fundamental que a criança tenha noção que esse tipo de abuso pode ocorrer no dia a dia. Nós temos ali 2 vereadores, eu vejo até que estão lado a lado, ligados à segurança pública, o Cabo Porto e o Geraldinho, também da Polícia Civil, e que tiveram nessa realidade, nesse combate ainda, o Geraldinho, no dia a dia, que a gente vê que é um combate real. O crime é dinâmico, ele vai migrando de acordo com a facilidade ou com a dificuldade que o perpetrador, que o abusador, o perpetrador, que ele acha, que ele divulga. Obviamente, o criminoso não quer ser preso, e ele quer fazer de tudo para evitar a sua prisão. Então é fundamental que o Estado adote meios não somente repressivos. Claro que a repressão qualificada ela é muito importante, porque são crimes que não podem permanecer impunes. Mas, sobretudo, nós temos que ter meios para evitar esse crime, medidas proativas. E aí eu falo que vai muito além da segurança pública. Claro que a segurança pública é importante, e eu não vou me eximir das minhas obrigações aqui, constitucionais e legais, junto à instituição a que eu represento, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Mas é fundamental que cada vez mais o poder público municipal e as câmaras de vereadores, mais uma vez ressalto e parabenizo essa Câmara, esse colegiado, porque esse assunto tem que ser debatido, a sociedade que está aqui precisa saber disso, porque o crime está acontecendo. Não é normal, por exemplo, que nós tenhamos hoje no Estado do Espírito Santo mais de quase 1.600 pessoas presas por abusos sexuais. Olha só, quase 10% da população carcerária do Estado do Espírito Santo é composta por pessoas que praticaram crimes contra a dignidade sexual. Esse é um dado alarmante. Significa que a polícia está prendendo, que a polícia está trabalhando? Essa é a visão positiva do fato. Mas o que nós queremos é que esse crime não ocorra, porque as consequências para aquela criança, muitas das vezes, mesmo na idade adulta, ela não consegue superar. Hoje eu recebo lá na unidade diversos adultos, pais, mães de família, que foram abusados na infância, mas que nunca conseguiram falar, nunca conseguiram colocar aquele sentimento para fora. E às vezes a pessoa, ele quer ir lá, mesmo sabendo que o crime já está prescrito, ele quer desabafar, porque ele nunca teve coragem de contar para ninguém. E ele trouxe aquela dor durante 10, 15, 20 anos. Isso é um fato real. Toda semana nós recebemos esse tipo de vítima, de pessoas que sofreram e que infelizmente não tiveram apoio. Parabenizo também essa casa, porque eu acompanho, e eu vou fazer a leitura aqui, a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência é aprovado na Câmara de Vereadores da Serra. O projeto de lei da autoria de Vossa Excelência, senhora Presidente, eu considero da mais alta relevância. Por quê? Essa violência, muitas das vezes, que inicia com um tapa, com uma agressão física leve, que não gera consequências penais, talvez a prisão daquele acusado, inicialmente é um crime afiançável, ele vai poder recolher a fiança, que vai ser arbitrada pela autoridade policial, e vai retornar à liberdade. Mas esse crime, muitas das vezes, vai descambar num feminicídio. E aí entra na nossa discussão recente agora do Estado do Espírito Santo. Por que nós estamos vivendo essa realidade? Tudo isso se explica por fatos históricos. Nós temos problemas sérios de composição do território urbano. E aí ressalto novamente a importância da Câmara Municipal. Certamente, e nós tivemos há aproximadamente um mês atrás, com o vereador Stefano Andrade, aqui junto ao evento da Docto, e aí nós fizemos uma exposição histórica e chegamos até uma composição do solo da cidade. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que esse maluco vem falar sobre estupro de vulnerável, sobre violência contra criança e adolescente, e ele está abordando o assunto da composição do solo urbano, do PDM, ou seja, tudo isso reflete diretamente, eu tenho certeza absoluta disso, e hoje os estudiosos já conseguem vislumbrar esses fatos, que muitas das vezes as pessoas não encaravam o crime como um fator multicausal, simplesmente olha, o crime acontece porque é a ausência da polícia ou porque tem gente demais querendo combater, querendo praticar crime. Mas com certeza absoluta, eu já vou concluir, senhor presidente, o crime é um fator multicausal, não há dúvida nenhuma disso.
isso é um fato que não há como contestar. Não que as polícias não tenham que desempenhar seu papel. Obviamente o Estado repressivo, ele existe para agir dentro da lei e nada além dela. Mas é fundamental que nós tenhamos ruas iluminadas, que nós tenhamos árvores podadas, porque isso tudo tira o potencial do criminoso em praticar o crime. Não vou me estender, agradeço novamente a oportunidade e espero que nós consigamos levar esse assunto, chegar até as escolas, porque a proteção das nossas crianças e das crianças do município da Serra passa sobretudo pela difusão de informação, pela responsabilidade, sobretudo pela ciência dos fatos, ou seja, a criança tem que ser informada, tem que saber desde pequeno o que pode e o que não pode ser feito e saber a quem recorrer, ou seja, tem que haver um adulto responsável que possa estender-lhe a mão e que possa evitar que aquele perpetrador consuma aquele fato delituoso, no pior do caso, que nós temos o estupro de vulnerável. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, agradeço a atenção das galerias e vou finalizando por aqui. Muito obrigado.